Então é isso aí, gente. Vamos iniciar e hoje temos um tema imperdível, tá? Vamos falar sobre AVCB, né? Não é ABCD como nós aprendemos na escola. Hoje é AVCB. É uma coisa tão importante e muitas vezes tão negligenciada pelos síndicos, moradores, etc., que só pensam em uma coisa: baixar custos, cortar despesas, baixar o condomínio. E muitas vezes fazem o que nós chamamos, com perdão da palavra, de economia porca, né? Economiza aqui para gastar muito mais ali. E nós não estamos falando só de custos, estamos falando também de vidas, né? De segurança. E para isso, nós temos o nosso convidado especial hoje, que é com muito prazer, com muito orgulho, que nós convidamos aqui o nosso parceiro da noite para essa mentoria, que é meu recente amigo, Clóvis, da Santa Inês. Boa noite, seja bem-vindo, Clóvis. Boa noite, Frazão. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí à disposição para tirar todas as dúvidas, o pessoal conseguir a sua adequação aí dos condomínios, edifícios, né? É isso aí, adequação. Antes de entrarmos no assunto principal, Clóvis, deixa eu mostrar um pouquinho aqui da empresa. Nós vamos falar hoje, gente, sobre a VCBs, né? VCBs para condomínios. E nós convidamos a conceituadíssima empresa Santa Inês, que não tem dúvida, para quem é da área sabe, para quem não é, fica sabendo agora, é uma das mais conceituadas aqui na nossa região de Guarulhos e de São Paulo também, tá? E a Santa Inês, uma reputação não se constrói de um dia para a noite, né? Uma reputação ela é conquistada, ela é feita com trabalho, com esforço, com suor, mas sobretudo com seriedade, com dedicação, com honestidade, com integridade, porque nesse meio existe muita enganação, né, gente? Muita promete uma coisa e faz outra, extintores que não são enchidos ou preenchidos corretamente e por aí vai. Então, e é uma curiosidade, Clóvis, que acho que você, acho não, com certeza você não sabe, né, a respeito disso. Quando eu estava pesquisando sobre sua empresa e vi lá os extintores, teve uma época da minha vida que eu fui vendedor das páginas amarelas, né, as antigas páginas amarelas, né? Para quem conhece, eu sempre falo, nós temos dois tipos de públicos: que conheceram as páginas amarelas e guias de rua, e os que não conheceram isso estão na era do Google. Mas eu era do tempo das páginas amarelas e eu era vendedor das páginas amarelas, que sem dúvida é uma escola de vendas. E eu fiz um treinamento dentro da empresa, e quando eu fui sair para vender, Clóvis, me deram uma relação de clientes para visitar, e a segunda empresa que eu visitei no dia, numa quarta-feira, foi uma empresa de extintores, na Avenida Aricanduva, Zona Leste de São Paulo, chamada Extintores Santa Rita. Foi o segundo cliente que eu fui. Então, eu fui 10 horas da manhã no cliente, não vendi. 11 e pouco eu estava nessa empresa e vendi um anúncio, né? Fiquei muito feliz da vida e voltei para a empresa no final da tarde com o anúncio vendido. Bem pequenininho, mas estava vendido. E meus colegas que fizeram curso comigo, nesse dia nenhum deles vendeu, né? E tinha pessoas muito mais inteligentes, preparadas do que eu, e não venderam o anúncio. Então ficou gravado para mim, sabe, lá no meu íntimo, essa coisa de extintor, poxa, porque foi ali que começou minha carreira de vendas, né? Uma empresária, dona de uma empresa de extintor Santa Rita, comprou um anúncio comigo, e ali, quando eu cheguei na empresa, todo mundo olhou para mim e falou assim: você vendeu? Como é que você vendeu? Dizendo assim: olha, temos alunos melhores que vocês, vendedores melhores que você, e não venderam, e você vendeu? Tem certeza que é honesto? E foram verificar que era uma venda correta. Então, isso ficou gravado para mim, e eu gosto muito de extintores, dessa proteção de incêndio, mas eu tenho essa particularidade que fez diferença na minha vida, né? Então, Clóvis, eu te faço essa pergunta: quantos anos tem a Santa Inês? E é uma curiosidade pessoal: por que Santa Inês? Conta pra gente. Ah, legal. A Santa Inês, ela tem mais ou menos, desde o início
a trajetória dela, né, que foi a Paula, que iniciou o trabalho como uma vendedora também de rua, representante, depois ela começou a empresa dela como uma representante, né, de uma outra empresa grande, vai dar mais ou menos uns 20, 21 anos de mercado, assim que ela iniciou o trabalho sozinha, tá? E o Santa Inês foi uma dedicatória que ela fez para a mãe dela, que chama Inês. Eita! E aí se juntou e falou, Santa Inês, e assim nós estamos construindo esse nome no mercado há bastante tempo, né? Como você falou, a sua primeira visão dos extintores foi lá numa venda de páginas amarelas, né? Quando eu entrei aqui, a gente ainda estava, não na página amarela, nós estava no Guia Mais, né? Que era só página amarela. Nós começamos aí antes de iniciar no Google, né? E aí, o Guia Mais foi um grande concorrente nosso. Quando nós vendemos páginas amarelas, o ESP, os espanhóis vieram para o Brasil e fundaram, né, o Guia Mais. Então, e aí começou a concorrer com a gente. Então, é das antigas também. Mas é isso aí mesmo, 21 anos de experiência. Né? É uma era pré-Google. Não existia Google. Com certeza. Nós pegamos o início. É uma homenagem à esposa, à mãe da sua esposa. Exatamente, a Inês. Que bom. Por isso que dá certo, né? Tudo que é feito do bem do coração, na bondade, tem a dar certo. Com muito certeza. Bem. Legal. Clóvis, esse é um assunto muito, muito polêmico, né? Muito importante, a VCB. Nós temos muitos síndicos, Clóvis. Essa mentoria, ela serve tanto para síndicos da Revejo, pessoas que já são clientes da administradora de condomínios Revejo, como também nós abrimos ela ao público para síndicas que não são clientes nossos, ou seja, nós queremos divulgar a informação, independente de ser clientes ou não. E tem muito síndico, Cláudio, que foi eleito esse ano, que pegou a bucha na mão, que não sabe nem mal conhece os desafios que tem pela frente. Então, Cláudio, o que é a VCB? Pensa num síndico que está assumindo agora e não conhece. O que é um AVCB? Fala um pouquinho para a gente sobre isso daqui, por favor. Então, o AVCB, ele quer dizer Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Então, ele é uma certificação que o bombeiro dá para a edificação após ele ser vistoriado, né? E que ele tenha as condições de segurança contra incêndio, as básicas que foram projetados, né? Na sua construção. Por exemplo, nós vamos falar bastante de prédio residencial. Na sua construção, ele é feito junto com o projeto da edificação que vai para a prefeitura, é feito um projeto do bombeiro. E nesse projeto do bombeiro são listados todos os itens básicos que vão depender do tipo do prédio, né? Que são extintores, luz de emergência, placa, a rota de fuga, que são as escadas, né? A escada de emergência, ela é rota de fuga. Quando o prédio tem o hidrante, né, de incêndio, que são as mangueiras de hidrante, e alguns novos já que já tem o alarme de incêndio, né? Então, são os itens básicos que devem ter numa vistoria do bombeiro. Ô, Clóvis, hoje eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes. Eu sou um fã da Rádio Bandeirantes. Eu acho que é um jornalismo sério e conceituado. E estavam falando uma coisa que eu achei interessante e tinha a ver com o nosso bate-papo de hoje, né? Sobre prédios. Eu não sei bem ao certo a data, mas nós tivemos 2 incêndios muito famosos em São Paulo, né, Clóvis? Que você, certamente pela sua pós-graduação em engenharia de segurança contra incêndio, né? Para você que não sabe, o Clóvis é muito conceituado na área, pós-graduado em engenharia contra incêndios. Nós tivemos o incêndio do edifício Andraus, que foi marcante, né, em São Paulo, e o incêndio do edifício Joelma, que eram edifícios que não tinham insegurança. Foram catástrofes, né, mundialmente conhecidas. E de 1976, se eu não me engano, em diante, houve uma mudança, um aprimoramento
na legislação obrigando a isso. É isso mesmo, Cláudio? Foi de lá para cá que a coisa começou a tomar seriedade? É isso mesmo? Exatamente. Infelizmente foi no momento dessas tragédias, né, que começou-se a desenvolver que agora é chamado de decreto, né? Os decretos. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó. Olha só, Esse é deixa o eu ver. 2011. Vira aqui lado, Clóvis. Olha aí. Quantas páginas estamos falando aí, hein? Olha, regulamento de segurança. Por favor, Clóvis, por favor, põe a capa de novo para gente. Olha aí, pessoal, você que é síndico no chefe, regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do estado de São Paulo, segunda edição. Maravilha. Obrigado, Clóvis. Esse é o decreto 2011. Então teve acho que o primeiro foi 83 e antes era somente algumas portarias. Então, o início do processo dos bombeiros se iniciou com a importação das normas americanas. Foi com essas tragédias que ocorreram, aí eles começaram a trazer essas normas americanas e implementar. E agora já tem o decreto 2019. Olha só. Tem uma ideia. Então eles estão. Recente, né? E São Paulo ele é o pilar agora hoje do Brasil. Acredito que sim, porque novas tecnologias vão surgindo, né? Novos equipamentos, novas necessidades. Antigamente, um apartamento tinha um liquidificador, uma batedeira e uma televisão. Hoje, um apartamento tem um liquidificador, uma batedeira, uma televisão, um Wi-Fi, um ar-condicionado e por aí vai. Tudo isso a gente sabe que sobrecarrega, né? Então, exatamente. a necessidade mesmo, você falou, em 2019, um decreto super recente, né? Leis super recentes. Exatamente. Eles estão aprimorando e alterando algumas coisas conforme as mudanças que tem hoje em dia, né? É isso aí. Então, antigamente, algumas construções foram feitas fora. Você pode visitar, quando você visita um prédio muito antigo, ainda você acha aquelas escadas em leque. Hoje já é totalmente proibido uma construção dessa, né? Entendi. É isso aí, a evolução, né? Ô, Clóvis, há tempos atrás, eu participei de uma palestra em Guarulhos com o Major Dorta. Na época ele era major, o Major Dorta, e depois foi promovido a coronel. Né? E ele me falou uma coisa muito interessante, que ficou gravado, eu queria compartilhar com você, e disso eu vou fazer uma pergunta. Ele falou o seguinte, falou assim, Frazão, eu estive com o coronel do Corpo de Bombeiros de Guarulhos, e ele compartilhou comigo. Então, veja que eu estou falando uma frase que ele ouviu do coronel do Corpo de Bombeiros. Um incêndio nunca começa grande, sempre começa com uma faísca. Eu vou repetir. Um incêndio nunca começa grande, começa com uma faísca. E foi na época que pegou incêndio o Museu de História de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, né? Você já vivenciou situações assim, Clóvis? Um incêndio começa com uma faísca. Veja que profundidade, né? Mas num curso que eu fiz lá no Bombeiro, numa estatística que eles fizeram, primeiro, o maior índice de incêndios é o criminal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é pane elétrica. Então, que hora que acontece uma pane elétrica? Porque, assim, os extintores de incêndio, eles são para princípio de incêndio. É exatamente o que você falou, uma faísca. O extintor ali, ó, começou uma faísca numa parte elétrica, você vai ali com o extintor de pó, já, princípio de incêndio, você consegue... Mas se isso acontece à noite, numa hora que não tem ninguém, ou dentro de um sistema que não foi feita uma manutenção, não tem ninguém preparado, é essa faísca que vai desenvolver se vai ser de princípio para passar para um incêndio, né? É isso aí. Chegou uma pergunta para nós aqui, Clóvis. Deixa eu compartilhar com você na tela. Vamos lá. Bem oportuna essa pergunta. Senhor José
recém-eleito síndico, síndico novo na Vila Augusta, e ele nos pergunta, são várias perguntas em uma só. É obrigatório a VCB? Tem multa se não tiver a VCB? A partir de quantas unidades, né? Porque meu condomínio é pequeno e não tenho administradora, tenho gestão própria. Eita, pergunta boa, hein, Clóvis? Vamos lá, então, com você. Vamos lá. Sim, é obrigatório, né? Para somente residência unifamiliar, né? Seria casas que não é necessário o AVCB. Então, qualquer loja, condomínio, que não seja unifamiliar, né? Que more somente as pessoas da própria família, que não é obrigatório. Tem multa? Sim, tem multa, mas agora a fiscalização é feita pelo Corpo de Bombeiro. E o Corpo de Bombeiro não tem a intenção de multar, ele tem a intenção de instruir. Então, eles estão até num processo lá interno deles para orientação de todos os condomínios. Eles já fizeram isso aqui em Guarulhos, visitaram alguns condomínios antes da pandemia, né? Entregando alguns panfletos, eu até passei alguns aí, deixei em alguns condomínios, também já ajudando o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? E se algum condomínio receber a visita do bombeiro, assim que terminar a pandemia, eles iniciarem esse trabalho novamente, não é com o intuito de multar, é com o intuito de orientar. Mas se notificado e não der andamento, nesse retorno dos bombeiros, eles podem sim iniciar o processo de multa no local. A partir de quantas unidades? Não é assim que é verificado pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, assim que o condomínio for, como que eu vou dizer? Existem condomínios de casas que também tem que tirar o AVCB, mas é um outro processo. O condomínio residencial que seja multifamiliar, mais de uma família, de qualquer maneira tem que tirar o AVCB. Existem processos que são abaixo de 750 metros e o processo que é acima de 750 metros. Mas todos precisam ter o AVCB. Tá joia? Entendi. Boa pergunta, boa resposta, muito bem explicado, viu? Clóvis, chegou uma outra pergunta para nós aqui. Eu não vou publicar lá na tela, mas farei a você aqui. Deixa eu só tirar essa da tela. Aqui para nós. É a seguinte, ó. Condomínios antigos. Ô, Clóvis, eu quero uma caneca dessa, hein? Pode deixar, vou guardar uma para você. Então, tá Vou bom. mandar aí um kitzinho para você, ó. Maravilha, maravilha. Em todas as mentorias eu utilizarei ela. Clóvis, olha aqui, ó. Condomínios antigos que não se localiza o projeto, né? Como faz? É muito caro tirar o AVCB? Então, pensa naquele condomínio de 1980, que o projeto ficou com alguém, com algum síndico que perdeu, que morreu e etc. Não se localiza o projeto. Como que se faz? É muito caro? Nós já fizemos alguns desses trabalhos junto aí com a Revejo. Queria dar o parabéns também que quando a Kelly fez diversas vezes esse levantamento, né, de documentação. Quando se perde, não se localiza nada, nenhum tipo de documento do bombeiro, do condomínio, nós estamos fazendo em Guarulhos, né, que a gente está conseguindo fazer esse trabalho. Nós vamos fazendo um levantamento na prefeitura e junto com as pastas que for entregue na construção, a gente verifica se ali tem o processo do bombeiro. Caso não localize em nenhum ponto, nenhum local, nenhum documento, aí tem que refazer o projeto. Não é caro, não é caro. É uma vez só que vai ser feita. Então, caso não localizar nenhum tipo de documentação, nem dentro do condomínio, administradora, ou lá na pasta da prefeitura, tem que se fazer um novo projeto. Entendi. Parte-se como se fosse do zero, né? Um novo projeto. E lembrando a todos que não se trata de um luxo, uma questão pessoal ou um gosto. É obrigatório, né, Clóvis? É obrigatório. E aí vai depender do tamanho do condomínio, né? O valor, né? Uhum. Se é uma torre, se é duas torres, que vai ter que ser feito? Vai ter que se desenhar
todo o prédio novamente, né, uma planta, um projeto, uma planta feita pelo engenheiro, assinado, vai ter que entrar com toda a documentação novamente lá no Corpo de Bombeiros, para depois solicitar, que vai gerar um número, né, um cadastro dele, e aí já foi feito todo o processo de vistoria do bombeiro. Entendi. Ô, Clóvis, quanto tempo é aproximadamente para regularização, para criação e regularização de um projeto nesses termos? Aproximadamente. Depois de um desenho pronto, ele vai para análise no Corpo de Bombeiros, que eles têm até 30 dias para análise do projeto. Eles analisando isso em 30 dias, dando ok, se tiver algum comunicado ou outro, e aí inicia-se o processo do AVCB. Aí nós vistoriamos o local, fazemos uma pré-vistoria, para verificar todos aqueles itens que eu comentei, né, extintores, luz de emergência, bomba, e se está tudo ok, realiza uma brigada de incêndio com os moradores e funcionários do prédio, e aí solicita a vistoria do bombeiro. Entendi. Mas é algo muito tranquilo, né, Clóvis? Porque você já tem o olhar dos bombeiros, né? Você Exatamente. já sabe para onde os bombeiros irão olhar, etc. E aí a aprovação é praticamente certa, né? Ô, Clóvis, para quem precisar dos seus serviços, por favor, qual telefone deve entrar em contato ou site? Qual canal que você prefere que eu vou publicar aqui no rodapé nosso? No nosso site é www.santainêsextintores.com.br. E tem o nosso telefone aqui direto, que é o 11 2937 7561. Repete, por favor, Clóvis. Tem o telefone que é... É melhor deixar o meu direto na parte de AVCB, é 11 9 4710 7403. Qualquer dúvida também, eu já me predisponho aí o pessoal que está participando, se quiser tirar qualquer dúvida referente ao AVCB, do seu prédio, do seu condomínio, eu dou uma consultoria aí gratuita inicial para o pessoal. Olha que bom, hein, gente? Tá aí, ó. Então, um benefício para você que está assistindo a mentoria Revejo, quem precisar, o Clóvis se dispõe a bater um papo com você, a te dar uma orientação inicial sem custo. Os dados estão corretos, Clóvis? santainêsextintores.com.br 947107403. Isso. Maravilha. Então está bem. Clóvis, uma outra questão aqui que eu queria publicar para você, uma pergunta que acaba de chegar, e deixa eu aproveitar aqui, nós estamos do meio para o final, mais alguns minutinhos, e fazer um aviso para você, síndico, conselheiro, você que está nos assistindo, tá? Por favor, envie sua pergunta aqui para nós, vá aqui nos comentários, você tem alguma dúvida sobre a VCB? Já teve alguma experiência sobre a VCB? Já foi visitado por bombeiro? Já foi multado? Quer saber mais? Aproveite agora que nós temos o melhor, o maior especialista em Guarulhos, aqui região, sobre esse assunto. Tá? Então, mande sua pergunta que eu colocaria aqui ao ar. E temos mais uma pergunta, mas veja que pergunta interessante, hein? Essa pergunta ele não se identificou, mas ela é super pertinente. Então, vamos lá. Pela tua experiência, Clóvis, segue aqui ela. Tá? Quais são as maiores dificuldades, né, entraves, que um síndico enfrenta em relação à VCB? Veja que interessante, né? Entraves quer dizer o quê? Entraves quer dizer um entrave é um obstáculo, o entrave é uma barreira, o entrave é uma travação. Então, o síndico, às vezes, ou por conta própria, quer economizar a mão de obra de um especialista como você e vai tentar, por conta própria, fazer um AVCB. Né? Como é que funciona isso na prática, Clóvis? Pela tua experiência, o que a burocracia põe de entrave a um síndico? Conta pra gente. As experiências que eu tive dentro dos condomínios e orientações e consultorias, a maior dificuldade dos síndicos é a falta de conhecimento, mas também não é culpa do síndico, porque são muitos itens para ser verificados dentro do condomínio, e a má orientação. Às vezes os síndicos ou o zelador, ou quem está cuidando dentro do próprio prédio, depende da administradora,
eles vão assim, eu tenho um amigo do amigo que conhece um bombeiro. Eu tenho um bombeiro do prédio que conhece um amigo do... E acaba sendo mal orientado e às vezes ficam no meio do caminho, recebem comunicados de adequação do bombeiro, não sabe como responder esses comunicados, como resolver esses comunicados, e acabam deixando, e acabam falando assim, nunca deu certo, nunca consegui, sempre enroscou, e não tirei mais. Que acaba tendo o custo, né, e o trabalho, e acaba começando a desconfiar de todas as empresas, entendeu? Generalizando, né? Achando que porque um não deu certo, nenhum dará certo. E o problema que eles não é acham, só perceber. alguns acham assim, um bombeiro está fazendo para mim. Então, não é bem assim. Mesmo uma coisa que, assim, a área de engenharia, existem diversas áreas de engenharia. Então, que nem aqui na nossa empresa, nós temos um engenheiro elétrico que faz laudo de para-raio, e eu tenho um engenheiro de projetos, que só faz projetos, e eu tenho pós-graduação em engenharia de segurança, conhecendo que eu já faço os processos do AVCB e os cursos no bombeiro para vistoria. Eu tenho um curso lá no Corpo de Bombeiro de vistoria de edificações, entendeu? Então, cada um tem o seu segmento. E o bombeiro, a mesma coisa. Tem aquele bombeiro que ele só faz resgate. Tem um bombeiro que trabalha só internamente no administrativo. Então, o conhecimento na área de incêndio não se constrói de um dia para o outro. Tem que fazer curso, tem que ver as instruções técnicas, tem que acompanhar, entendeu? Ô, Clóvis, cada um na sua, né? É bem difícil. Então, o pessoal acha, ele é bombeiro, vai tirar para mim. Não é bem assim. Ô, Clóvis, eu tenho uma boa notícia aqui para você. Acabou de chegar aqui para a gente, ó. Vê se você conhece, que vai aparecer aqui na tela. Né? Wagner, né? Fez a VCB com a Santa Inês e com a Revejo. Aí, ó. Aí, tá aqui, É o do Maria Wagner, Dirce. Condomínio Maria Dirce. É isso aí. É ele mesmo. Maria Dirce matou. Você lembra desse caso aí? Lembro. Lembra? Estava enrolado lá, foi tranquilo? Como é que foi? Então, ali foi um caso de uma... Lá não é condomínio residencial, porque são sobradinhos, né? Então, foi um processo diferenciado também. Porque sempre teve a dúvida de condomínios de casa. Precisa ter ou precisa não ter, né? Eu ia te fazer essa pergunta, Wagner. Condomínio de casas também precisa de AVCB? Precisa. E por quê? É condomínio de casa, é unifamiliar, mas é uma casa do lado da outra. E no momento que se fechou com portão, você limita o acesso à viatura. E aí também vai ter um síndico. E o síndico é responsável pelo condomínio. E se tiver um incêndio, o síndico é responsabilizado pelo condomínio. Então tem que tirar o AVCB. É bem mais tranquilo, é mais simples, não precisa de nenhum equipamento contra incêndio, nada. Assim, só extintores. E luz de emergências nas áreas comuns, por exemplo, no salão de jogos, se tiver, na salão de festas, entendeu? Esses são os locais que vão ser vistoriados pelo bombeiro. A área comum. Dentro das casas não vão ser vistoriados. Entendi. Ô, Wagner, perdão, Clóvis, você falou uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte, né? Se não tiver, o síndico vai ser incriminado. Responsabilizado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque muitos síndicos, às vezes, não levam tão a sério um AVCB. A gente vê por aí, acham que é mais uma obrigação burocrática, como pagar uma simples taxa, e não pensam lá na frente, né? Que consequências um síndico pode sofrer, civil e criminalmente, por não ter um AVCB em ordem num caso de um acidente, de um incêndio, Deus me livre, por exemplo. Então, é exatamente o que você falou. Se acontecer um sinistro numa edificação, ele não tiver o AVCB, não tiver o laudo elétrico, o laudo de para-raio, dependente das causas, o que acontecer, ele vai ser chamado para depor, porque ele é o responsável. Entendeu? Então, às vezes eu visito alguns condomínios que estão muito tempo. Um exemplo de um outro condomínio que não é da Revejo, então todo o processo de AVCB, regularizamos, arrumamos o alarme dele de incêndio, fizemos todas as adequações necessárias lá,
E aí, na vistoria, o bombeiro não aprovou porque ainda tinha bujão de gás nos apartamentos. Olha só. É de antigo. E tem algum caso ou outro que o bombeiro ainda deixa se o bujão está numa área bem ventilada. No caso dele, já tinham feito algumas modificações e não estava ventilado, não aprovou. E aí ele chamou a Comgás para instalar o gás de rua, tudo certinho, e o pessoal não aprovou. Ele entregou o cargo dele. E eu te digo uma coisa, ele fez certo, viu? Ele fez certo, Entregou porque o cargo dele. Ele falou, se acontecer alguma coisa, agora quando eu a já lei, sei. exatamente, ele fez certinho, porque está seguindo a lei não é, e quer ir contra a lei, o melhor é entregar o cargo. Está certinho. Ô, Wagner, nós estamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Pô, eu ficaria aí mais horas conversando com você, mas vamos para um momento agradável aqui. Tem muita gente importante participando da nossa mentoria aqui. Desejando boa noite aí, Daniela Santos. Não sei se você conhece a doutora Vanessa Leme, uma das maiores especialistas em condomínios, advogada conceituada, parceira nossa. Obrigado, doutora Vanessa. A doutora Vanessa fez a primeira mentoria com a gente, foi quem Olha, legal. inaugurou. Assuntos muito importantes, é uma honra tê-la aqui. Obrigado, viu? Nós já falamos do Wagner. Olha outra fera, outro monstro participando aqui, doutora Maiara. Vou te falar, juntar essas duas aí, doutora Maiara, doutora Vanessa, não tem para ninguém. Nossas Uhum. parceiras aqui participando e tantas mais pessoas. Boa noite a todos vocês aí. E eu aproveito para fazer, Wagner, uma última pergunta, Clóvis, uma última pergunta e deixar aqui suas considerações, tá? O que você, pela tua experiência, considera a maior dificuldade, Clóvis, o maior obstáculo que é assim que você acha que os síndicos poderiam fazer e muitas vezes estão correndo risco à toa, né? O que talvez eles poderiam fazer, mudar, pensar e às vezes por uma economia tão pouca ficam pensando pequeno e eu não se recrimino porque às vezes sofrem pressão dos moradores, né? Morador querendo baixar custo, morador querendo baixar condomínio, morador que não aprova rateio para regularizar um AVCB. Então, não é fácil a vida de um síndico. Mas que conselhos você, como está do outro lado da área, né, do outro lado do balcão, vamos dizer assim, daria para um síndico cuidar bem do seu condomínio? Eu acredito que não só na área de incêndio, né, as adequações de todos os equipamentos contra incêndio, mas no geral, o prédio inteiro, quando ele for fechar um contrato, um orçamento, que ele busque empresas com referência. Vai demorar um pouquinho mais, mas peça referências. Às vezes eu até ofereço referências para alguns. Vocês querem referências? Eu dou. Então, cuidado com a empresa que vai fechar. Não feche com a mais barata. Nós já sabemos, né, que um barato sai caro, vai acabar gastando duas vezes, ou vai ser mal feito o serviço. Então, e leve isso para o seu conselho, entendeu? Porque é o seu nome, é o nome do síndico, né? É a vida dele, que ele está colocando em risco ali. Porque se tiver qualquer sinistro no prédio que ele possa sofrer uma ação jurídica, né? De uma ocorrência, é a vida dele, é o nome dele que vai estar ali. Então, isso não vale a pena. Não vale a pena economizar, né? Com o mais barato. Então, busque empresas que tenham referência no mercado, peça orientações para revejo, de indicações, né? E faça. Chame as empresas, negociem. Hoje tem muita concorrência no mercado, mas procure empresa boa e faça uma negociação. Converse, feche uma parceria. Né? Nós sempre fechamos aí a parceria com os clientes da Revejo, ajudamos da maneira que for possível, porque a nossa intenção também é que as edificações se regularizem, tiram a AVCB. Cada vez que sai a AVCB, ainda sai de primeira. Eu fico muito feliz. Mesmo se o cliente fechou em 10 vezes, 12 vezes, ainda eu falo assim para a Kelly, ou para a Fátima, o pessoal, eu falo assim, ó, assim que eu gosto, quando sai de primeira. De primeira. E aí eu fico feliz, não importa como que está pagando, como vai fazer, negocia, chama o pessoal, junte seu conselho, apresente, chame as empresas,
peça referências e assim vai dar tudo certinho. Mas, Clóvis, eu não tenho palavras para te agradecer, viu? Que mensagem final maravilhosa você deu. Busque empresas de referência. Hoje, na sua área, como na minha e qualquer outra, existem muitos aventureiros, pessoas que começam agora e dão golpes no mercado, ou enganam, e você falou tudo o que eu queria dizer, o barato sai caro. Né? Então, busque referência, busque tradição, busque quem já faz isso há anos, consulte outros síndicos e a sua administradora. Nós aqui da administradora de condomínios Revejo, independentemente de você ser nosso cliente ou não, estamos aqui para te orientar, sempre cercados de bons parceiros. Porque, Clóvis, sabe, eu aprendi na minha carreira, um dos segredos para a gente ser bem sucedido na vida é nós estarmos cercados de pessoas boas. Quando você está cercado de pessoas competentes, você vai crescer. E é por isso que nós agradecemos a Deus de você, Clóvis, e a Santa Inês serem parceiros da Revejo. Tá bom? Nós o indicamos para todos os condomínios que quiserem ter o AVCB em ordem, regularizar e terem paz na hora de dormir. Amigo, muito obrigado pelo seu tempo, você tão ocupado e dando dicas tão preciosas aos nossos síndicos e síndicas. Nós só temos a agradecer e deixo as palavras finais aí com você. Tá, joia. Eu que agradeço também, agradecendo a Deus em primeiro lugar, pelas nossas vidas, né, pela saúde da nossa família, da família de vocês, da Revejo, a família Revejo, os funcionários Revejo, os funcionários Santa Inês, dos síndicos, os moradores dos prédios, que nesse período agora, Deus tenha misericórdia, tenha compaixão, né, de dar força. E a Santa Inês está aí à disposição de vocês, nos processos de manutenção de extintores, manutenção de equipamentos contra incêndio, laudo de para-raio, laudos elétricos, o processo de AVCB completo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar uma mensagem para mim, eu vou estar à disposição para estar orientando o início do processo, independente da situação do condomínio de vocês, podem estar enviando as mensagens, as dúvidas, que eu vou estar ajudando vocês. Tá bom? Muito obrigado, Revejo, muito obrigado, Frazão, pela oportunidade, e que Deus abençoe toda a família Revejo. Amém. Se há alguém que tem que agradecer, somos nós, agradecer vocês. Muito obrigado. E aqui, eu e o Clóvis da Santa Inês nos despedimos juntos, agradecendo você pela audiência e mais uma mentoria da Revejo. Esse vídeo estará disponível no YouTube, tá bom, Clóvis e todos vocês, para vocês compartilharem a partir de amanhã para todas as pessoas que vocês quiserem. Gente, fiquem com Deus, boa noite e muito obrigado por mais uma mentoria hoje. Obrigado, Clóvis. Até mais. Obrigado, boa noite. Fica com Deus. Boa noite a todos. Tchau, tchau.